Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje, massa molecular e como calculá-la. A massa molecular, então, na verdade, é a massa que uma molécula apresenta, ou em um fórmula, né? Lembrando vocês que moléculas são oriundas de ligações covalentes que vieram por compartilhamento de elétrons e íon fórmulas são oriundos de ligações iônicas, ok? Como é que a gente faz o cálculo dessa massa da molécula? Primeiro, eu levo em consideração a massa atômica de um elemento químico. Então, todos os elementos químicos eles têm a sua massa atômica. Peguei, por exemplo, alguns elementos da tabela periódica, né? Coloquei em um pequeno retângulo, representando como se estivesse na tabela. Então, tem aqui o oxigênio, tem número atômico 8 e massa 16. Aí vem aquela velha pergunta, mas como você sabe qual que é a massa dos dois números? A massa atômica sempre vai ser o valor maior, que a gente vai usar então para calcular a massa da molécula. E o número menor é o número atômico. Na massa da molécula, então, a gente tem que considerar o quê? A gente considera sempre o cálculo da massa, né? Massa, simbolizado por letra A, sempre a somatória dos prótons, ou, que é a mesma coisa, o número atômico, né? Mais os nêutrons. Então, essa forma pode ser representada dessa maneira, ou assim, ó, massa que é igual a Z mais M, porque Z e P é a mesma coisa. O número atômico é o Z, P é os prótons. Mesma coisa, ok? Então aqui você tem aqui o A, que está nessa representação embaixo, e aqui em cima o Z. Qual que você vai usar para o cálculo? O A, a massa. Ok? Próximo 16. P, fósforo. Fósforo 1 com pH no latim. Número atômico 15, massa 31. Hidrogênio, massa 1, número atômico 1. Cálcio, massa 40, número atômico 20. Massa 19, número atômico 9, o flúor, e o enxofre, que é o S, que chama-se sulfur no latim, massa 32, número atômico 16. Ok? Vamos lá então? Olha só, eu tenho uma fórmula aqui, O2, representa na verdade uma molécula do gás oxigênio. Como eu vou calcular massa molecular, eu calculo massa da molécula. E eu preciso então do número atômico, não, da massa atômica. A massa atômica do oxigênio então é 16. Então você vai contar aqui 16. Quantos oxigênios você tem? Olha o índice, você tem 2 oxigênios. Esse valor você multiplica por 2, que a massa vai ser igual a 32. Ok? Simples, né? Básico. Matemática básica, com interpretação de texto, te dá o cálculo da massa. Porém, eu devo colocar unidade, então eu chamo de U, de unidade. Como eu estou calculando a massa da molécula, é baseado na massa atômica, não pode ficar só 32. Tem que ter uma unidade, 32 unidades. Ok? Flúor, uma molécula de flúor. Então, F2. Tem que saber a massa atômica do flúor. Massa atômica, 19. Então, 19 vezes, pontinho, multiplicação, vezes 2 é igual a, olha a matemática básica agora, 38 unidades. Ok? 38 unidades. Tenho mais uma fórmula aqui. H2O, conhecido como água, uma molécula de água. Então, até que nesses dois primeiros exemplos eu tinha substância simples, né? Agora eu tenho a substância composta. Tem uma substância simples, formada apenas por um elemento químico. 2 átomos de um mesmo elemento. Ou mais, né? 3, 4, nesse caso eu coloquei 2. Ok? Eu posso colocar aqui um ozônio, né? Por exemplo, um O3, e calcular a massa dele. Então você pegaria, multiplicaria por 3 o valor da massa. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Foi 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 48 unidades para o ozônio, O3. Ok? Vamos lá? Agora H2O. A maneira que você vai fazer, você pode escolher. Pode fazer o cálculo direto, pode fazer segmentado. Tem várias maneiras de fazer. O importante é você chegar no raciocínio, interpretar corretamente e chegar na resposta correta, né? Usando a lógica. Então, ó, o 2, nesse caso do índice, é só para o H. O O tem 1 aqui embaixo. Quando não tem número, representa 1. Então, você tem 2 vezes o H. O H vale quanto? 1. Opa, é aqui, né, a massa. Lá em cima do número atômico. Então, mas é 1 também. Hidrogênio massa 1, número atômico 1. 2 vezes 1, mais o valor do O. O O vale quanto?
O O vale 16. Que é igual, olha a matemática aí. Primeira multiplicação, certo? Depois a adição. 2 vezes 1, 2, mais 16, igual a 18. 18U. Ok? Básico, né? Bem básico. Eu também faço o mesmo cálculo, posso fazer de uma forma diferente, olha só, vai chegar do mesmo jeito. Você prefere e escolhe qual maneira você vai resolver esse exercício. Ok? Então, vou fazer uma seta aqui, indicando o cálculo do oxigênio, outra seta para a direita, o cálculo do hidrogênio. Então, o oxigênio tem 1, é 1 vezes o valor da massa, 1 vezes 16. Aqui o 16, que é igual a 16. E o oxigênio tem o 2, 2 vezes o valor do hidrogênio, que é 1. 2 vezes 1, 2, 16 mais 2, 18. É o mesmo cálculo, porém uma maneira diferente de você olhar, né, para o exercício e resolvê-lo, mas chega à mesma resposta. Então, para mim, é diferente se você vai fazer dessa maneira, se você vai fazer dessa maneira, o importante é você chegar na resposta. Ok? É isso que importa para nós. Vamos lá? Coloquei aqui uma quarta substância, chama ácido sulfúrico, ok? H2SO4. Então, eu vou escolher um processo pelo qual vou fazer. Você também pode escolher o seu, ou pode até inventar o seu aí, chega na resposta. Tem 4 átomos do oxigênio. Então, 4 vezes o valor do O. O O é 16. Essa massa, pessoal, vamos lembrar que ela está onde? Tabela periódica. Olha o oxigênio aqui, ó. Número atômico 8, massa 15,9, ou seja, 16 aproximado, certo? Olha o S que vai estar ali também, massa, número atômico 16, massa 32. Então os valores eu estou tirando da massa atômica dos elementos químicos pertencentes, né, à tabela periódica. Então 4 oxigênio, 4 vezes 16. O S é um só. Puxo uma setinha para a direita, uma vez o valor do S, 32. Ok? Baseado na nossa tabela. E o H, você tem 2 átomos do H, 2 vezes 1, 2. Agora soma tudo. 16 mais 32 mais 2. 2, 4, 4, com 6, 10. Foi 1. Errei a conta, né? Olha só, 4 vezes 16, eu tenho que fazer a conta primeiro aqui, né? Falha técnica aí, desculpa aí. 4 vezes 16, 2 vezes 16, 32, vezes 4, 64. 1 vezes 32, 32 mesmo. E 2 vezes 1, que é o valor de hidrogênio, é 2. Aí sim, agora eu posso fazer o cálculo. 64 mais 2 mais 2, a 8, 98U. Ok? 98 então unidades. Mais um cálculo. O íon fórmula, carbonato de cálcio, CaCO3. Um elemento cálcio, elemento carbono, elemento oxigênio. Do ladinho, 3 vezes o valor do O, que é 16. 3 vezes 16, 48. 1 vez o valor do C do carbono, o carbono é 12 na tabela periódica de massa. E o Ca, a sua massa é 40. 1 vezes 40. Ok? Só conferindo com você aqui então, aqui está a minha tabela periódica. Então eu tenho aqui o Ca, número atômico 20, massa 40. Ok? O carbono, número atômico 6, massa 12. Então massa 12, massa 40. E o oxigênio que eu estou usando, massa 15,99, que eu considero redondo 16. Para o cálculo. Então, 3 vezes 16, 48. Mais o C, que é 12, e mais o Ca, que é o cálcio 40. Então, somo tudo. 8 com 2, 10. 4 com mais um, 5. Com mais 4, 9. Mais 1, 10. 100 unidades. Ok? Vamos lá? Mais uma fórmula. MgOH2. MgOH2, na verdade, é o hidróxido de magnésio, como eu comentei na aula anterior. É uma base, é um antiácido aí, ok? Olha só. O parênteses aqui indica que está multiplicando o 2 tanto para o H quanto para o O. Ok? Então, 2 vezes o valor do H, o H é 1, 2 vezes 1, 2. O oxigênio também você tem 2, então 2 vezes 16 é igual a 32. E o Mg está fora do parênteses, então é um só.
1 vezes mg é 24 de massa. 24 mesmo, então. Faço a somatória. 2 com 2, 4, mais 4, 8. 3 com mais 2, 5. 58. Esse é o valor do cálculo da massa molecular para o hidróxido de magnésio, conhecido também como leite de magnésio. Mais um fosfato de cálcio, né? PO4, CA3PO4, 2. Olha que interessante aqui. Então agora você tem o número 2 para fora do parênteses, tanto para o O quanto para o P. E o número 4 aqui, que é somente para o O, é PO4 aqui, então. Então você tem 4 só para o O. E tem o 3 só para o Ca. O que você vai fazer então? Para o O. Para o O, então você tem 2 vezes 4, que é 8. 8 vezes o valor do O. Então o número de fora multiplica o de dentro para oxigênio. Então aqui você tem 8, que vai multiplicar o valor do O, que é 16. Aí para o P. Para o P tem 4? Não, 4 é só para o O. O P é só o 2 lá fora, então 2 vezes o P. 2 vezes o P é 31. E o Ca, que é o cálcio, você tem 3. 3 vezes o valor do cálcio, que é 40. Agora sim, vamos ter que usar matemática básica. Okay? Sem calculadora, vamos lá. Vamos calcular o processo aqui na cabeça. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 4, 12, né? Acrescenta uma casa decimal, 0. 2 vezes 31, 62. 8 vezes 16, 8 vezes 10, 80. 6 vezes 8, 48. 128. Soma. 10 foi 1. 3 com 6, 9. 10, 11. Foi 1. 310 U. Esse é o cálculo, então, da massa molecular para o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ok? Então, o que eu fiz aqui? Relembrando, né? Multipliquei o número de fora, o índice de fora, vezes o índice de dentro para o O. 2, 4, 8. 8 vezes o valor do O, 16. Para o P, eu só peguei o de fora, porque esse número aqui do ladinho é só para quem está aqui, né? Só para o oxigênio. Quando tem um parênteses aqui, é para tudo que está dentro. Então, o 2 é para os dois, tanto para o P quanto o O, e o 4 é só para o O. Por isso que ficou 8, então, vezes O. E para o P, 2. Ok? 31. Multipliquei, somei tudo, deu 310. Simples, né? O cálculo da massa molecular, ele é padrão. Muda a forma, muda o valor da massa, mas o cálculo é o mesmo. Então não vai ter muita diferença no processo de cálculo. Vou pegar mais um aleatório aqui, mais um exemplo, né? H2SO3, ácido sulfuroso, né? Calculando, 3 vezes o valor do O, 3 vezes 16, 48. 1 vezes o valor do S, que é 32. E 2 vezes o valor do H, porque você tem o 2 ali para o H. 2 vezes 1, que é 2. 8 com 2, 10, com mais 2, 12. Foi 1. 82 U. Ok? Mais um, então, para a gente fechar a nossa aula de cálculo de massa molecular. Vamos pensar, então, L2, SO4, 3. Que substância é essa? Esta é o sulfato de alumínio. Então você tem um parênteses, sulfato de alumínio. É uma substância que é utilizada na estação de tratamento de água, comum para separar alguns dejetos que vêm na água, né? Onde ela faz uma espécie de, como se fosse uma gelatina grudando nas partículas menores de sujeira, né? Para que faça essa separação por decantação. Vamos lá então, sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. Vamos calcular para o oxigênio. Então você tem 3, o 3 no parênteses, aqui que você tem, o parênteses. Então tá pro S e pro O, os dois. Tem 3. Só que o O ainda tem o 4, então pro O é 3 vezes o 4, que é 12. Então 12 vezes o valor do O, 12 vezes 16. Ok? E o S agora? Quantos S você tem aí? Quanto?
Não escutei? Ah, tá. Você tem 3, né? Então 3 vezes o valor dele, lembra? Lá em cima a gente calculou? 32. 3 vezes 32. E o alumínio, né? Vai puxar aqui, vai fazer a seta. Quantos alumínios tem? 3? 4? Não. Você tem, na verdade, aqui 2. Então, 2 vezes o valor do alumínio. Tá, mas eu vou ter que decorar, então, o valor do alumínio, professor, ou dos demais elementos químicos da massa? Não, você não precisa. Na verdade, você vai fazer o seguinte: você vai usar a tabela periódica ou o exercício é dado normalmente. Então, o alumínio está aqui na família 3A, ou família 13, olha só, alumínio 1 atômico 13, massa 26,9, 27. Então, a gente vai usar 27 aqui. Vamos calcular. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 32, 96. 12 vezes 16, 10, 160. 160 com mais 24. 160, 184. Será que eu errei a conta? Agora vamos fazer o cálculo aqui, né? Vamos fazer a continha aqui do ladinho, ó. 12 vezes 16. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. 1 foi 3. Aí 2, 9. Opa, 192. Olha lá. Estava fazendo a conta errada de cabeça aí. 192. Agora somo tudo. 192 é para o O, mais 96 para o S e mais 54 para L. 12 vai 1. 9 com 9, 18. Com mais 1, 19. Com mais 4, mais 5, né? 24. Foi 2. 342 U. Ok? Fechamos aí, né? Um abraço a vocês. É um prazer mais uma aula estar com vocês aqui. Fique com Deus e até a próxima.